Boa noite, é um prazer ter a sua companhia para discutirmos os problemas de Bauru e as possíveis soluções que ficam para os próximos prefeito, vice-prefeito e também futuros vereadores. Ao longo de setembro, a gente tem um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras, sempre às 6h30 da noite. E quem nos acompanha em todas as edições é o jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade, e a cada programa um tema em debate. Hoje vamos falar de saúde. Para nos ajudar a entender os desafios de Bauru nessa área, recebemos também o promotor de justiça Henrique Varonês. Está no ar Eleições 2016, Bauru em Debate. Eu agradeço mais uma vez a presença do meu colega, jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade. É um prazer tê-lo aqui, Vinícius. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, doutor Henrique. É um prazer estar aqui mais uma vez, viu? E para aprofundar essa discussão, para a gente entender a gestão da saúde aqui na cidade, nós temos o prazer também de receber o promotor de justiça, Henrique Varonês, que vem acompanhando essa situação pelo Ministério Público Estadual. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. E muito obrigado pela presença também, Vinícius, para debater a respeito da saúde, um tema tão complicado. Exatamente. E para introduzirmos essa discussão, nós preparamos uma reportagem que resume os principais problemas de Bauru nessa área. Da falta de recursos à dificuldade de contratar médicos. Quem depende do Sistema Municipal de Saúde em Bauru não pode ficar doente em fins de semana e feriados. Em dias como esses, o pronto-socorro central é que recebe a demanda e, por isso, acaba superlotado. Mas a demora no atendimento também ocorre durante a semana. Eu levantei 6h30, fui no médico, lá no UPA da Ipiranga. O médico clínico não tem ortopedista, mandou vir para cá. E eu estou esperando esse ortopedista até agora. O mesmo acontece com o pronto-socorro infantil. Como as UPAs não têm pediatras, as crianças são encaminhadas para lá e aguardam por horas até serem atendidas. A senhora ficou quase 3 horas para ser atendida, isso sempre acontece? Mais vezes. A gente fica muito tempo. E por que demora tanto? Não sei. Acho que atende a gente com mau gosto, assim, né? Todos esses transtornos têm uma causa principal, a falta de médicos para cobrir as escalas de plantão. A Fundação Regional de Saúde foi criada em 2014 para solucionar esse problema. Começou com uma atuação tímida e hoje controla as escalas das UPAs Bela Vista e Ipiranga. É da Fundação também a responsabilidade de contratar pediatras para o pronto atendimento infantil e funcionários para unidades de saúde da família. 2 delas estão para ser inauguradas em Bauru, mas ainda estão fechadas por causa da falta de contratações. E há ainda outra situação que precisa ser resolvida. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado questionou a forma como a Fundação vem atuando na cidade. O TCE alega que os gastos com funcionários precisam entrar no cálculo de despesas com pessoal da Prefeitura, que tem um teto segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além da necessidade de melhorar o serviço de urgência e emergência, também falta diálogo entre Estado e município. Em 2014, nós mostramos a história da dona Elza, que aguardou 2 anos por uma consulta com ginecologista. E o que falavam para a senhora nessa espera de 2 anos por uma consulta? Que não tinha vaga, não tinha médico, não tinha vaga, que tinha muita gente na frente. Tentando resolver essa situação, desde o fim do ano passado, o Ministério Público Estadual vem mediando o diálogo para reduzir a fila de espera. Nós vimos aí que são muitos problemas, a gente vai falar com calma de cada um desses aspectos, mas às vésperas de mais uma eleição, a questão da saúde é uma das que mais preocupam a população. E é uma gestão bastante complexa, né, Henrique? A porta de entrada são os serviços da rede municipal, só que depois esse paciente pode ser remetido para a rede estadual e quem remunera todo mundo é o governo federal. Então, o que a população precisa saber? Qual a responsabilidade do município para que se cobre esse futuro prefeito de Bauru nessa área? Essa pergunta, ela depende, é um pouquinho complexa a resposta. O que nós temos que entender, primeiro, nós estamos diante de um sistema
que no Brasil chama Sistema Único de Saúde, né? É um sistema gratuito e universal, ou seja, ele tem que atender a todos e ninguém pode pagar nada. Muitos poucos países do mundo têm esse sistema. Nós podemos falar aí, dá para contar nos dedos quantos países do mundo têm esse sistema universal. Só que são todos países com pouca população. São populações que têm 1/5 da população do Brasil. Então isso é um desafio. O que tem hoje, o que nós precisamos entender hoje é que o sistema ele é dividido em níveis. Esse nível que nós chamamos o primeiro, que é o de atenção básica, é de responsabilidade da prefeitura. Então é o atendimento do pediatra, é o atendimento do ginecologista, é o atendimento do dentista, é aquele atendimento feito com hora marcada nas unidades de saúde, onde as pessoas vão, pegam as senhas e são atendidas. E é preventivo. Né? E é preventivo. Ele é sempre preventivo de recuperação de saúde, mas não de urgência e emergência. Urgência e emergência, o SAMU e a urgência e emergências é o nível secundário. Por quê? Porque as pessoas elas têm um atendimento primário, onde elas têm as consultas à disposição quando não estão no setor de urgência e emergência. Quando elas estão com o problema de saúde, aí elas procuram a urgência e a emergência, que é o setor secundário, que também em Bauru é de responsabilidade do município. Então hoje nós temos que cobrar do futuro prefeito o atendimento na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, nas UBS e no setor de urgência e emergência, que é o pronto-socorro e as unidades de pronto atendimento, as UPAs. E nós vemos que as dificuldades de investimentos nesses dois níveis são grandes, não é, Vinícius? Tanto na urgência e na emergência, quanto no serviço preventivo. E o Vinícius tem reportando pelo Jornal da Cidade, né, recentemente, que o município está com uma dificuldade muito grande nessa área. A situação é bastante grave, inclusive para fechar as contas deste ano. É isso mesmo, Larissa. O município, a própria Secretaria de Saúde, estima que as despesas que ela deve ter até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2016, sejam em 7 milhões, pouco mais de 7 milhões a mais do que a previsão de arrecadação, do que o seu orçamento. Então, diante desse quadro, a Prefeitura já está cogitando fazer alguns cortes de serviços para tentar equacionar essa conta, né? O principal impasse que tem hoje na Secretaria é sobre a compra de medicamento. E aí isso exige uma maquinação que o problema vai chegar uma hora, né? Por exemplo, o secretário já falou que vai reduzir a manutenção das viaturas, das ambulâncias do SAMU. O que pode acontecer? A chance maior de acontecer um problema da viatura quebrar no meio de um atendimento, né? Então, esse é um problema sério. O orçamento previsto para o ano que vem também é inferior, né? Claro que vem como uma consequência desse cenário. Inferior à necessidade do município. Para o ano que vem é ainda mais complexa a questão, porque o orçamento previsto para 2017 é menor do que o orçamento inicial para esse ano. É bem complicado, Larissa. Quer dizer, o próximo gestor vai assumir a cidade com uma situação bastante delicada na área da saúde, né? E tem um desafio suplementar, que é contratar mais médicos. Nós vimos que a cidade demanda mais médicos e é esse o tema de discussão no nosso próximo bloco. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Eleições 2016, Bauru em debate. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2016 Bauru em debate. Hoje nós estamos discutindo a gestão da saúde aqui em Bauru. Participam dessa conversa o jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade, e o promotor de justiça Henrique Varonês. Vinícius, a gente falava no bloco anterior dessa dificuldade do município de investir na saúde e um dos principais desafios é a contratação de médicos, de profissionais dessa área. O município conseguiu inaugurar uma série de UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento, mas nós vimos na reportagem que elas não funcionam todos os feriados com a capacidade máxima. Como que Bauru conseguiu driblar essa dificuldade de contratar médicos? Olha, Larissa, as UPAs, elas foram importantes, né? São 4 UPAs. Elas foram importantes principalmente para desafogar a demanda que caía toda no pronto-socorro central. Todo mundo que precisava ir ao médico
especialmente à noite ou ao fim de semana e nos feriados, ia para o pronto-socorro central. Então era aquela fila, muitas horas de espera. Então, no primeiro momento, elas foram importantes porque desafogou, né? Aquela demanda que ia para lá. Agora, o custeio das UPAs é bastante alto. O município recebe uma parte de repasses do governo federal para mantê-la, só que a mão de obra médica é muito cara e o quadro de profissionais médicos do município não dá conta de atender, de preencher todas as escalas, né? Há hoje também uma limitação de plantões extras que os médicos podem cumprir, porque para evitar os super salários, até por intervenções do Ministério Público, do Tribunal de Contas, agora eles não podem cumprir plantões que garantam a eles remuneração superior ao subsídio do prefeito. Então o que aconteceu? Para tentar preencher essas escalas, esses pontos vagos aí que ficavam nas escalas médicas, a prefeitura recorreu à Fundação de Saúde. A Fundação Regional, ela contrata pessoa jurídica, o médico abre uma empresa e ela contrata o serviço médico dessa empresa. Isso, desde que a Fundação começou a atuar na UPA da Bela Vista e na UPA Ipiranga, diminuiu bastante esse problema de UPA fechada no final de semana e no feriado. Isso não tem ocorrido, pelo menos em regra. A Fundação, ela ajudava a prefeitura também, porque o gasto que ela tinha com esse médico não era contabilizado nos gastos com pessoal da prefeitura. E existe um limite, né, que a prefeitura pode gastar com salário. Só que o Tribunal de Contas notificou a prefeitura de que isso não pode continuar acontecendo, né? Então esses gastos vão ter que entrar na conta do pessoal da prefeitura. E isso cria, além do problema orçamentário, né, ou seja, o dinheiro não é suficiente para contratar o número de médicos necessários, cria um problema fiscal também, porque a prefeitura deixa de poder contratar não só médicos, como também outros servidores, porque senão ela estoura o percentual de 51,3% da sua receita corrente líquida. Então, além do gargalo orçamentário, tem esse gargalo também fiscal, que a prefeitura tem que enfrentar. Isso não é só com médico, viu, Larissa? É com servidor também. A gente tem um déficit muito grande de profissionais de enfermagem, porque a prefeitura não consegue contratar o suficiente por falta de dinheiro e por conta desse limite. E o que exige também, além dessa falta, um número muito grande de horas extras desses servidores, que aí acaba sendo uma hora mais cara para a prefeitura. Então é um problema que gera outro. Henrique, essa questão que o Tribunal de Contas do Estado vem questionando a contratação desses médicos pela Fundação Regional de Saúde, ela não está pacificada ainda. Pelo menos o município vem recorrendo para a gente entender. É uma limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Será que tem chance do município reverter essa decisão? Porque se ela for seguida, fica inviável para o município contratar mais médicos. A fundação, ela veio justamente para isso, para poder contratar empresas, então pessoas jurídicas, prestando serviço nas UPAs e com a intenção de desvincular isso do gasto de pessoal da prefeitura. O entendimento do Tribunal de Contas, o entendimento recente do Tribunal de Contas, disse que não, que este valor tem que ser computado como gasto de pessoal. Ora, se esse entendimento for mantido, nós vamos novamente nos aproximar do limite prudencial e aí não tem mais como contratar. A diferença e o alegado pela prefeitura é que existem outras fundações de saúde em outras cidades do estado de São Paulo que possuem situação semelhante à nossa regional e que nesses locais não existe a obrigatoriedade de computar o gasto no limite de pessoal, né? Então é isso que a prefeitura tem um recurso no Tribunal de Contas pleiteando isso, a reforma dessa decisão para não ingressar o gasto como se fosse gasto de pessoal. Mas é uma medida que não se sabe o resultado dela. Hoje, na situação atual, não tem como contratar mais pela Fundação Regional, porque hoje está valendo a indicação do Tribunal de Contas. E se o gestor ultrapassa esse limite, ele fica inelegível, ele, né? As contas serão rejeitadas e aí cai todas as consequências da lei de inexigibilidades perante o gestor municipal.
E o Vinícius tocou num aspecto importante, que é essa preocupação do município com o pagamento de horas extras. O município também não pode ultrapassar esses limites. E a cidade, não é, Henrique, já teve problemas com o pagamento de super salários para alguns médicos. O Ministério Público teve que intervir. Esse é um problema já superado aqui? Hoje já está pacificado esse problema. Realmente existia uma política de horas extras, de plantões extras, que existia mais ou menos 2 anos atrás, que realmente levava os salários dos médicos, principalmente, a níveis muito maiores do que o ganho do prefeito. A atuação do Tribunal de Contas, secundado pelo Ministério Público, foi no sentido de impor as regras constitucionais e, a partir de então, hoje esse limite está equalizado. Hoje a Prefeitura paga dentro do limite e isso tem causado também os problemas, como disse o Vinícius, porque muitos médicos que antes permitiam-se dar os plantões para ganhos extras, hoje eles estão impedidos. Então, poucos médicos hoje, principalmente só os mais novos, que podem fazer esses plantões. E muitas das vezes são os médicos que já estão colocados em outros lugares, como plantões no hospital estadual, por exemplo, né, ou na rede privada. Então, diante disso, é difícil hoje a situação. Por isso, se recorre ou tem se recorrido à Fundação Regional de Saúde, que era a via de escape. Mas hoje nós vamos ter que ter prudência nisso também. E no próximo bloco a gente fala de outro desafio para o município em diálogo com o governo do estado, que é a redução das filas de espera por consultas médicas com médicos especialistas e também por exames. Nós vamos para um rápido intervalo e o Bauru em Debate volta já já. Voltamos com a cobertura das eleições 2016 Bauru em Debate. Hoje a gente fala das dificuldades de Bauru na área da saúde. Conversam com a gente o jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade, e o promotor de justiça Henrique Varonês. Henrique, você tem liderado reuniões periódicas já há um tempo com todos os entes envolvidos na gestão da saúde aqui no município. A rede municipal, a FAMESP, que gerencia as unidades hospitalares e também o ambulatório médico, né, de especialidades, e também o DRS-6, né, que é o Departamento Regional de Saúde, que responde pelo governo do estado. E vocês têm um desafio grande, né? Essas conversas são para diminuir as filas de espera. Como que está esse trabalho e como o próximo gestor de Bauru vai entrar nessa conversa aí com vocês? É um trabalho que independe dessa mudança no governo? Sim, nós temos tido essas reuniões que elas tratam de diversos assuntos. Um dos principais da pauta é o de consultas e exames de especialidade. Nesse aspecto, o Ministério Público tem uma ação ganha contra o Estado, já transitada em julgado, para que se terminem essas filas. No entanto, essa ação ela não impôs prazo, nem impôs penalidade para o Estado. Portanto, para nós buscarmos isso, nós teríamos que entrar na fase de execução. Para conseguir de uma maneira mais rápida esse resultado, nós estamos tendo essas reuniões que estão avançando. Já tem mudanças significativas por parte da FAMESP, subsidiada pelo governo do estado, no que diz respeito ao incremento de consultas e de exames. Mas, apesar da ação ser ganha do estado, nós dependemos do município para o cumprimento. Por que dependemos? Porque é o município que é o tomador desse serviço. É o município que precisa organizar como tomar esse serviço, como usar desse serviço que o Estado vai colocar. E para isso nós tivemos que fazer várias mudanças, como o incremento da parte de informática do município, para ser mais ágil, para ser mais seguro, esses exames, essa requisição de exames e especialidades. Então essas conversas e aprimoramentos, elas acontecem todo mês. E o próximo prefeito vai ter que contribuir com isso também, vai ter que participar delas, inclusive entendendo, no meu modo de ver, que a saúde ela tem um caráter regional. Ela não tem um caráter municipal, né? Por isso o Departamento Regional de Saúde, que é o departamento que cuida da distribuição da renda do Estado aqui na região. Então nós vamos ter que conversar com o município sobre a regionalização
do atendimento, para que nós possamos, no futuro, dar mais rapidez no atendimento das consultas e exames de especialidade, podendo diminuir com maior velocidade essa fila de espera que nós temos aí. E um outro problema, não é, Vinícius, que exige esse esforço constante de diálogo, de negociação entre o município e o Estado, é um problema, aliás, que já parecia superado na cidade e que está voltando, que é a dificuldade de encaminhar pacientes do município para internação em hospitais estaduais. Verdade, Larissa. O promotor, inclusive, também está acompanhando esse problema de perto. Voltou àquela realidade, né, de a gente acompanhar lá no site da prefeitura, a gente consegue acessar, né, o número de pessoas que estão esperando por leitos hospitalares, e a gente olha lá e são 30, 40 pessoas, e elas esperam às vezes por 3, 4, 5, 6, até 7 dias por uma vaga de UTI, né? Então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista humano, né, a gente se coloca no lugar daquilo, deve ser uma situação de desespero, né? Porque é uma questão de urgência, de vida ou morte. As pessoas estão em uma unidade de urgência esperando um leito hospitalar para terem um tratamento adequado, ou às vezes uma cirurgia, né, doutor? E esse problema voltou a acontecer, Larissa. Houve um recuo nessa área e como que esse próximo prefeito também deve encarar essa questão? Nós temos hoje, voltando àquele a primeira explicação que eu dei, quando nós falamos de leitos de internação, nós estamos falando de alta e média complexidade, que é o setor terciário, que é o último setor no setor de saúde. Esses, por pactuação regional, ficou estabelecido que seria da competência do Estado de suprir, né? Então, o Estado, em Bauru particularmente, teria que ser suprido esses leitos pelo Estado, por causa da pactuação regional de saúde, já desde a época da associação hospitalar. No entanto, fica muito nítido para quem está olhando esse problema por dentro e acompanhando tudo isso, que primeiro falta efetivamente leitos, né? Nós temos hoje na média de internações, na média de população / internações, nós sabemos que nós temos uma deficiência de leitos. Mas também é muito nítido, por parte de quem está olhando esse problema, de que Bauru tem realmente uma situação difícil. Por quê? Porque Bauru não tem um sistema que permite fazer uma amortização da parte de passar do pronto atendimento de urgência e emergência para os leitos que são do Estado. Por exemplo, todas as cidades, elas contam com uma Santa Casa, com um pequeno hospital, que tem ali a possibilidade de um atendimento, ainda que primário, ainda que algo muito elementar, mas tem ali um leito à disposição. Nós temos esses leitos, mas esses leitos estão situados dentro do pronto-socorro central e das UPAs, o que dificulta, porque para aquela pessoa que está sendo atendida, quando mesmo ele estando dentro ali, recebendo o atendimento dentro do pronto-socorro ou de uma UPA, para ele, quando se fala que ele precisa de uma internação, ele pensa numa internação em hospital, né? Não ali. E isso gera um problema. Então, nós temos que pensar no futuro, e isso é algo muito sério, que vai depender de recursos, mas temos que pensar num pequeno hospital, numa pequena Santa Casa ou alguma coisa parecida com isso em Bauru, que possa ter um número de leitos suficientes para que possa encaminhar essas pessoas da urgência e emergência até que se consiga essa vaga no terciário, seriam os hospitais que nós temos aqui. Olha, por tudo que nós conversamos aqui, não é, Vinícius? Os desafios são muito grandes nessa área. Parece que não tem muito espaço para propostas mirabolantes, milagrosas, principalmente porque é uma área que é totalmente atrelada a esses recursos, como o promotor acabou de colocar, que vem do governo do estado, que vem, em última instância, do governo federal. Então, o eleitor tem que ficar bastante atento a essas propostas dos candidatos, né? Verdade, Larissa. A gente vê, os candidatos estão falando em hospital municipal, né? Estão falando em centros de ambulatórios de especialidades, tudo municipal. Hoje a gente não dá conta de fazer a nossa obrigação constitucional e pactuada, né? E aí, quando a gente questiona, mas como? Eles falam, não, a gente vai conseguir o financiamento do governo federal. Só que aí a gente tem que olhar o cenário nacional também. A gente está em um momento em que a pauta que está no Congresso Nacional prevê o congelamento de gastos com saúde, com educação, com os gastos públicos em geral, por 20 anos.
né? Então, como que a gente vai conseguir negociar com a União diante desse cenário? Tudo isso deve ser muito bem observado pelo eleitor, até porque o município, a saúde municipal, ainda funciona na lógica da doença. A rede de urgência e emergência recebe a maior parte da demanda dos usuários do SUS na cidade. Enquanto isso, você não consegue marcar uma consulta na unidade básica de saúde, demora muito tempo, porque elas funcionam no horário restrito, né? Elas são em maior número do que as UPAs, mas funcionam em horário restrito, e os médicos também têm um número estabelecido de consultas diárias, são 16 consultas por dia que eles atendem. Então, não dá conta. O Programa Saúde da Família, que também faria esse papel da prevenção, né, da saúde preventiva, não andou. É um problema complexo, o eleitor tem que prestar bastante atenção na possibilidade de concretização dessas propostas que estão sendo apresentadas. É isso aí, a gente espera ter contribuído para a sua reflexão nessa área da saúde, que é uma área fundamental para a garantia dos direitos de cidadãos dos nossos bauruenses. E eu agradeço demais a sua presença, Vinícius, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. O prazer foi meu. Promotor Henrique Varonesa, sua participação foi fundamental para a gente poder ampliar essa discussão aqui no Bauru em Debate. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. E a gente volta na semana que vem, neste mesmo dia e horário, sexta-feira, às 6h30, e a reapresentação é no domingo, às 9h. Eu espero você para discutirmos os problemas e as soluções para a próxima gestão municipal. Um excelente fim de noite. Tchau!